Todos, graça e paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Eu quero então convidá-los a abrir sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. E o texto na qual nós vamos estar falando é um texto bastante conhecido, porém requer um pouco mais de atenção para que nós possamos compreender o que Deus quer de nós, né? Você está vendo aí? O texto já está projetado, ali está somente o versículo 9, mas eu quero ler com vocês esse texto que vai dizer o seguinte. Vou ler duas versões do versículo 9. Na NVI, diz o texto bíblico o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quero ler também o texto da Nova Tradução na linguagem de hoje, que vai dizer o seguinte: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Conclui o versículo 10. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Essa é a palavra do Senhor. Oremos. Pai bendito, em nome de Jesus, apresentamos ao Senhor e à igreja a leitura da tua palavra e pedimos que o Senhor nos alcance com poder e autoridade, para que possamos compreender o que o Senhor requer de nós nesta manhã, neste culto onde nós estamos aqui para ouvir a tua voz, engrandecer o teu nome e juntos sermos abençoados. Oração em nome de Jesus. Amém. Você está vendo um slide com o tema da mensagem, novembro, desperte para uma nova vida em Cristo. 1 Pedro 2, 9 e 10. Então nós temos ali uma imagem dividida no meio, a imagem é a mesma, porém dividida em duas situações. E talvez você que me ouve nesta manhã, talvez a sua vida esteja exatamente desta forma. Talvez você esteja vivendo um momento de deserto, um momento de solidão, um momento de confusão, um momento em que você precisa tomar decisões, mas não consegue porque está tudo nebuloso ou nublado, as coisas não estão tão fáceis de ser compreendida. Mas com essa mensagem eu espero que daqui um pouquinho a tua vida esteja como o lado direito dessa mensagem, de uma forma mais viva, eficaz e compreensível, porque o Deus que nos visita nesta manhã, Ele vem com uma palavra de vida, Ele vem com uma palavra de nova vida, Ele vem com um novo tempo para eu e para você, e você que acredita e confia nessa palavra, diga: eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos então, a introdução é muito interessante. Olhando para esse texto, é um texto bastante conhecido, muitos estudos, muitas pregações, mas olhando para ele, o apóstolo Paulo, ele chama os cristãos a um verdadeiro relacionamento com Deus. Porque existem três tipos de povos espalhados pela terra. O primeiro é o povo que não quer saber de Deus, e você conhece bastante gente assim. O Evangelho de João, no versículo 5, verso 40, ele diz assim: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Olha que interessante. O texto do Evangelho de João diz: vocês não querem ir a Deus, vocês não querem aceitar a Jesus, porque vocês não querem ter vida. Em um outro texto diz a palavra que Jesus veio para que tenhamos vida, e esta vida seja abundante. Ou seja, o que nós precisamos e almejamos de uma vida
compatível a nós, somente andando com Jesus, somente tendo um relacionamento com Deus, somente sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Mas existe também um segundo tipo de povo, o povo que diz ser de Deus, mas não é. Tipo assim, o povo que diz ser de Deus, só que não. Vem na igreja é santo, é uma bênção, mas lá fora é um desastre. Não quer relacionamento com Deus, não quer vida de oração, e a gente vê, não só aqui, como em várias igrejas por onde temos passado, inclusive em outras cidades e estados, a luta dos pastores tem sido a mesma, essa luta que foi dita aqui: povo, venham para a oração da terça, venha para a oração do tal dia, venha para a campanha de oração. Gente, o povo cada dia mais está se afastando da presença de Deus. E como que eu me afasto da presença de Deus? O fato de eu não querer orar, o fato de eu não buscar a Deus em oração, o fato de eu não me relacionar com Deus, porque quando eu oro, eu falo com Deus. A canção, a última canção que foi ministrada: filho, cadê você? Eu estou aqui, antes você vinha na minha presença, agora não vem mais. Parece que você não tem tempo para Jesus, você não tem tempo para ouvir a voz de Deus, você não tem tempo para gastar na minha presença. Essa foi a letra da canção no resumo geral. Talvez você esteja agora ouvindo essa palavra, e o Senhor te dá um tempo agora no teu coração, na tua mente, para você refletir: será que você não está assim? Será que os seus negócios não estão tomando mais tempo? Ou tempo demasiado que tira você da presença de Deus? Que tira você do contato com a palavra de Deus? Nós somos uma geração eleita por Deus, para gozarmos de privilégios que só aqueles que se relacionam com Deus alcançam. O texto de Tito, capítulo 1, versículo 16, referente ao segundo tipo de povo, diz assim: professam conhecer a Deus, mas negam-no pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. E o terceiro grupo é o povo exclusivo de Deus, conforme nós lemos no texto: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, Deus te chamou de um lugar tenebroso e te convidou para estar num lugar de paz, num lugar de vida, num lugar abundante. Mas pastor, eu já aceitei Jesus e eu passo por diversas provas e diversas situações, mas a Bíblia também diz que nós devemos nos manter firme, porque a Bíblia nos diz que no mundo nós teremos aflições, sim, porque o próprio Filho de Deus passou por provações e aflições. Só tem uma diferença: Ele venceu, eu e você vamos vencer também. Amém? Quem quer vencer aqui na vida, diga glória a Deus. Eu quero vencer. Baseado nessa introdução, eu quero compartilhar com vocês algumas características para que possamos entender o texto. A primeira característica é que somos geração eleita, somos uma geração escolhida. Você deve estar vendo um slide aí onde diz: este povo é uma geração eleita, que está no texto de João capítulo 15 e o versículo 16, que vai dizer o quê? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para que possam ir e dar fruto. Olha só como Deus te escolheu de forma amável. O final da última canção que nós louvamos ao Senhor, diz lá a letra,
que ele escolheu ele inspirou a pessoa que escreveu a música, ele usou o cantor para trazer essa música a nós, para dizer apenas que ele nos ama. Isso que nós acabamos de ler é um reflexo do amor de Deus, para que nós possamos dar um fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E aí fica uma reflexão. Em sua opinião, temos respondido ao privilégio de sermos uma geração escolhida por Deus? Pergunto para você, para que você possa refletir. Repito a pergunta ou a reflexão. Em sua opinião, temos respondido ao privilégio de sermos geração escolhida por Deus? Tenho em meu coração que é mais não do que sim. A prova disso foi o tema missionário de hoje. A Espanha, com menos de 1%. Toda uma história do islamismo, toda uma história, toda uma cultura que cerca o país, que até hoje, em pleno século 21, com o avanço do Evangelho, ainda temos o desprazer e a preocupação de dizer que menos ou pouquinha coisa mais de 1% da população hispânica conhecem e vivem com Jesus Cristo. Mas isso é uma preocupação transcultural, que deve ser nossa também, mas a preocupação dos pastores desta igreja, da liderança desta igreja, é que entre nós também estamos longe de sermos uma geração escolhida por Deus, porque ainda assim corremos atrás do nosso bel prazer, colocamos muitas coisas no lugar que é lugar de Deus, colocamos muitas coisas no lugar que é da palavra de Deus, e colocamos muitas coisas no lugar do momento da oração. É impressionante como determinadas pessoas conseguem ficar 1h30, 2 na frente de uma televisão. Eu faço isso, minha esposa é prova, meus filhos são prova. Eu assisto, mas não gosto, não tenho paciência e aquilo me faz mal. A tal da televisão, eu tenho na minha casa, não proíbo ninguém de ter. Mas aquilo, desculpa a expressão, aquilo é o capeta dentro de casa. Aquilo não presta. Tem gente que fica 2 horas vendo uma novela, 3 horas vendo um seriado. Tem gente que fica 1h30 vendo o time jogar bola. 22 homens correndo atrás de uma bola, mais 2 técnicos gritando. Mas é legal, eu também tenho meu time, eu gosto de esporte, eu não sou antidesportista, pelo contrário. Mas gente, se eu não tive tempo para orar 1h30 com Deus de manhã, por que eu vou ter tempo de assistir um jogo 1h30? Olha a inversão de valores. Aí depois eu fico questionando, puxa, cadê Deus que não me abençoa? Talvez Deus esteja perguntando. Olha a letra da música de novo. Sem combinar, sem nada. Você está sem tempo para mim? Não ouço a tua voz? Não vejo você na minha presença? Como sermos geração eleita, se nós não temos tempo para aquele que nos criou? 2. Segunda característica. Este povo é o sacerdócio real. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre representação, sobre embaixador, e embaixador é um representante diplomático, é o mais alto, elevado cargo, é alguém que responde a alguém, é alguém que defende interesses, e nós somos sim embaixadores de Deus, porque nós defendemos a causa do cristianismo, do evangelho, de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e isso precisa ser
disseminado entre nós, e isso precisa ser difundido entre os 4 cantos do mundo. O mundo precisa saber que há um Salvador, e não é ele o presidente da república, não, é Jesus Cristo, Filho de Deus, a quem toda honra, toda glória hoje e para sempre, que nos faz ser uma geração eleita, que nos faz ser sacerdócio real. E uma das principais funções de um sacerdote é ser um mediador entre Deus e os homens. E o texto vai dizer que somos sacerdócio real, ou seja, somos responsáveis por representar o reino de Deus aqui na terra. Aleluia! Quanto privilégio Deus tem dado a nós, sermos o seu representante. Cabe então uma questão, uma pergunta. Por que temos tanta dificuldade de levar pessoas a Jesus? Será que é porque não confiamos naquilo que pregamos? Será que é porque não acreditamos naquilo que vivemos? Porque se eu acredito numa coisa, eu vou difundir aquilo. Eu creio que o seminário é a ação de Deus para a formação, preparo e capacitação de pessoas. Por isso estou nessa área há mais de 12 anos, por isso faço propaganda sim, por isso falo do seminário por onde vou, porque eu acredito que o seminário é Deus agindo na educação cristã, teológica, ministerial, eclesiástica, de qualquer pessoa que é chamada filho de Deus e quer dar fruto, e fruto que permaneça. Se eu creio, eu vou difundir. Eu creio no Evangelho, eu preciso pregar o Evangelho. Eu creio que Jesus Cristo é o Salvador, eu vou pregar em todos os lugares que Jesus é o Salvador. Terceira característica, 1 Pedro 1, 14 e 15, vai dizer sobre os verdadeiros cristãos, obedecem a Deus. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. E aí vai um recadinho para você que já aceitou Jesus. Mas antes de dar esse recadinho para você, o Espírito Santo trabalhou muito no meu coração. Porque diz que quando eu aceito a Jesus Cristo, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Os costumes ruins que nós tínhamos antes da conversão, eles devem ser abandonados. Porque Jesus quer nos fazer novos, por dentro e por fora. Mas isso só vai acontecer quando eu e você abrirmos o nosso coração e dizer: Jesus, tome 100% da minha vida, muda o que tiver que ser mudado, aleluia, porque eu creio que o que o Senhor tem para mim é melhor do que aquilo que eu acho que é bom para a minha própria vida. Louvado seja o Senhor. Deus tem o melhor para eu e você. Ele nos fez geração eleita, Ele nos faz sacerdócio real, nação santa, povo de sua propriedade exclusiva. Que outra pessoa confia tudo isso em você a não ser o próprio Deus? Aleluia! Ser santo é ser separado. Somos chamados de nação santa. Precisamos ser consagrados ao Senhor. Precisamos orar, sim. Precisamos ler a Bíblia, sim. Precisamos estudar, sim. Precisamos vir à igreja, sim. Precisamos ouvir os pregadores, sim. Precisamos ouvir o que o Espírito diz à igreja, e a igreja sou eu e você. Ouça o que Deus está te dizendo no meu coração. Há uma necessidade nesta manhã, de muitos aqui, em mudar de vida, em mudar de comportamento, começando na busca pelo relacionamento com Deus. Lembre-se, você é geração eleita. Quarta característica: este é um povo exclusivo de Deus. O texto está de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19. Eu fiz um resumo dele.
olha para tudo o que Deus já fez por você até hoje. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram remidos de sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Nós não fomos comprados por dinheiro, nem por valor nenhum deste mundo, mas o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, Ele me faz geração eleita, Ele me faz sacerdócio real, Ele me faz nação santa, Ele me faz um povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém, irmãos? Olhe para tudo que Deus já fez por você até hoje e dê um novo sentido para a sua própria vida. Fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Se somos então geração eleita, se somos sacerdócio real e nação santa, se somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, há um propósito. Há um propósito nessas 4 características. E o propósito, como diz o versículo 9, é anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É aquele que te chamou daquele mundinho vazio e te trouxe para um mundo de novidade de vida. Abacuque vai dizer: aviva, ó Senhor, a tua obra em nós. Que o Espírito Santo avive a força do Evangelho na tua vida nessa manhã. Que você entenda e compreenda que você pode sim fazer a diferença nessa terra podre e corrompida que nós vivemos. Estamos de passagem por aqui, daqui a alguns dias vamos embora. E para onde você vai quando então esse embora chegar a tua vez? Você tem relacionamento com Deus? Você tem cumprido cabalmente que você é geração eleita? Que você é um bom representante de Deus? Que você realmente é um povo, é uma nação santa? Que você é exclusivo de Deus? Se eu e você estivermos vivendo assim, aleluia, glória a Deus, vamos para o céu, aonde não há doença, aonde não há tristeza, aonde a traça não corrói, aonde não tem grito, aonde não tem ranger de dentes, aonde não tem sofrimento, é para lá que eu quero ir. Talvez você possa dizer comigo: eu também quero ir para lá. Esse é o único propósito pelo qual Deus nos salva e nos deixa aqui neste mundo. E somente quando entendemos e assumimos de verdade essa posição, nossa vida vai passar realmente por um verdadeiro sentido de sermos novamente geração santa, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para isso, eu não paro por aqui, e o texto continua nos mostrando muito mais. Nós, como cristãos, alcançados pelo amor de Deus, a nossa responsabilidade é continuar anunciando essa grandeza a todos que estiverem ao nosso redor. Pastor, eu não viajo, eu não saio, eu não trabalho numa grande empresa, mas você tem pai, você tem mãe, você tem filhos, você tem primos, você tem vizinhos, e talvez eles estejam indo para o inferno e você não tenha feito nada. Ei, geração eleita, ei, sacerdote real, ei, nação santa, cadê você, povo adquirido de Deus, povo exclusivo de Deus? Vamos trazer essas pessoas para Jesus. A igreja está aqui, Jesus está nela. Vamos continuar salvando vidas pelo poder da palavra do Senhor. Daí, como os bons crentes, nós precisamos então de 5 detalhezinhos, 5 coisinhas. Como bons batistas, eu coloquei 5 pontos. A mensagem vai até 13h, então você pode ficar tranquilo que você vai entender bem. Amém? Já tem gente falando misericórdia, mas tudo bem. Primeira ação, primeira prática de vida
para quem quer ter realmente uma vida nova na presença de Deus, despertando para uma nova vida. Nós precisamos estar prontos para ouvir. Porque Deus nos chama. Deus não precisa de nós para nada, essa é a grande verdade. Mas como filhos de Deus, nós somos amados, somos sua herança. Por isso Ele compartilha esse privilégio de termos todas essas características que nós estudamos até agora. O filho cumpre o desejo e se espelha no Pai. Que nós possamos nos assemelhar a Jesus Cristo a cada dia. Se você precisa de alguém para que te aproxime mais de Jesus, procure o seu líder, procure o seu pastor, procure alguém que você possa grudar nessa pessoa e diga: eu preciso. Não tenha medo, não tenha orgulho de dizer: eu preciso de você para me aproximar mais de uma vida nova, para me despertar para uma nova vida. Jesus, Ele coloca um monte de gente aqui no nosso meio, gente para ajudar gente. Não precisa ser um pastor, não precisa ser um líder. Deus levanta pessoas de todos os tipos, em todos os lugares, para um ajudar ao outro em todo o tempo. E alegre-se, porque nessa igreja são 10 pastores quase, né? Pouco mais, pouco menos. Tem bastante gente para ajudar. Às vezes nos fazemos de surdos. Eu me lembro do depoimento da pregação de Estevão, lá em Atos 7:51. Ele estava narrando uma história. De repente ele para ali na metade do texto, lá em Atos capítulo 7, ali depois do versículo 18 mais ou menos, e ele prossegue, advertindo para a situação dos líderes judeus, que ensinavam uma coisa e viviam outra. Nós aprendemos tudo de bom na igreja. E o que temos vivido lá fora? Temos vivido coisas boas, atitudes boas, ou será que o evangelho ainda não mudou nem a minha nem a sua vida? Segundo, preciso saber de quem ouvir. E aí, quando eu colocava essa palavra saber de quem ouvir, porque o primeiro me levou ao segundo, que é aprender a ouvir, eu preciso ouvir. Então, ouvir de quem? Aí eu me reportei ao texto de Samuel. Deus já havia, interessante que Ana, mãe de Samuel, ela chorava na presença de Deus porque ela queria ser mãe, mas ela não sabia a profundidade da oração dela. Ela só queria ser mãe. E ela consagrou-se, quando ela conseguiu ser mãe, ela consagrou Samuel, e foi o profeta Samuel. A tua oração, em nome de Jesus, ela vai mais longe do que você possa imaginar. Por isso eu e você precisamos aprender a orar, em todo tempo. Precisamos orar, dobrar o nosso joelho, ter momentos com Deus em oração. A nossa vida vai mudar. A vida de Ana mudou. Mas voltando ao texto, 1 Samuel capítulo 3, versículo de 4 a 10, Samuel já era um escolhido. Deus já tinha dito que ia levantar um sacerdote. Está em 1 Samuel capítulo 2, versículo 35. Mas notem que Samuel precisou ouvir o seu chamado. Ele precisou ouvir 4 vezes ele sendo chamado. Ele poderia ter vindo na primeira, mas seu coração levou a Eli, o seu mestre e líder. Deus chamou Samuel. Deus pode estar chamando você nesta manhã para despertar-se para uma nova vida. Olha quanta coisa já foi falada até aqui. Pegue algumas para você e viva uma nova vida a partir de hoje. Viva um novo tempo a partir de hoje. Não espere virar o ano. Quando terminar o ano, quando começar o ano, eu vou ser uma nova pessoa. Não, hoje. Comece hoje uma nova vida. Comece hoje uma vida no tempo de Deus.
uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus. Comece a mudança, comece a guinada na tua vida a partir de hoje. Então eu preciso aprender a ouvir, eu preciso saber quem ouvir, e a voz que eu preciso ouvir é a voz de Deus. O chamado de Deus acontece direto a você. Deus não vai te chamar através da sua mãe. Deus não vai te chamar através de um amigo. Deus não vai te chamar através do seu professor. Deus, Ele vai falar no seu coração. Quando Ele me chamou, Ele foi muito claro e específico na minha vida. Eu ouvi esse chamado e fui me preparar. E ainda estou me preparando até hoje. Queira Deus que eu continue como seu servo, aluno e filho, aprendendo dele por toda a minha vida, até que Ele cumpra em mim a sua vontade e em você a vontade dele. Amém? Eu preciso aprender a aceitar. Quando eu coloco lá que eu preciso ouvir, que eu preciso aprender a ouvir a pessoa certa, que é Deus, então eu chego à palavra aceitar, e eu me reporto ao profeta Isaías lá no capítulo 6, quando é falado, narrado ali, a visão e o chamado de Isaías, o grande profeta Isaías, o profeta que anunciou Jesus Cristo. Olha como a nossa oração vai além daquilo que nós pretendemos ou almejamos alcançar. Deus não obriga ninguém a trabalhar em sua obra. Ele nos faz um convite. Ele capacita a mim e a você. E é claro que quando Ele faz um convite, quando você convida alguém, você espera ouvir o quê? Estou soprando para vocês. Quando você recebe um convite, quando você faz um convite a alguém, você espera que a pessoa diga sim. Quando Deus te chama, Ele também espera ouvir de você um sim. Mas talvez a palavra esteja mexendo com você nessa manhã. Deus já te chamou para fazer algumas coisas e você está resistente. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo do Senhor, Ele está aqui entre nós, para tirar todo e qualquer empecilho que tenha tirado você da visão de Deus. A visão de Deus é algo muito importante, é fundamental para o nosso desenvolvimento e para o despertamento de uma nova vida. Ouça o que o Senhor está falando aí no seu coração. Se Ele tem te chamado, ouça esse chamado. Procure a sua liderança, venha falar conosco, vamos te ajudar, vamos tentar entender a sua vocação. Um pastor, um líder, ele tem essa função dentro da igreja: descobrir dons, descobrir talentos, descobrir vocação, entender o chamado de alguém. Você não está sozinho, amém, pedras vivas? Vocês não estão sozinhos. Primeiro Deus está contigo, depois você tem muita gente para te ajudar. Há chamados que são exceções. Tem gente que é chamado desde o ventre, como diz o texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16 e 17. Então, se eu preciso aprender a ouvir, se eu preciso entender e aprender a ouvir de quem? Da pessoa certa. Se eu preciso aceitar o convite, eu preciso então me preparar. Todas as ferramentas que precisamos para trabalhar na obra de Deus, Ele mesmo nos concede poder e autoridade. Despertar para a nova vida. O verso 2, Jesus disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto peça ao Senhor da colheita que lhe mande trabalhadores para a sua colheita. Os trabalhadores estão aqui. Quem vai dizer sim para a proclamação do Evangelho? Jesus está à porta e bate. Quem abrir o coração, eu vou entrar, vou fazer morada com Ele. Você está facilitando esse trabalho, esse agir na vida do seu irmão, na vida do seu filho, seu pai, sua mãe, seu amigo, seu professor, seu chefe, seu patrão, seu subordinado? Ou você tem vivido uma vida que é tudo para você, tem inchado, só inchado de bênção, não tem distribuído? Compartilhe a bênção, irmão. Se prepare, deixa Deus te usar.
E eu finalizo com a atitude. Atitude. Não basta sabermos qual é o chamado. Temos que dar passos em vitória, em direção ao chamado e o propósito de Deus. Temos que ser ousados. Deus espera que eu e você tenhamos atitudes. Então, na projeção, Deus requer de nós atitude, buscar a direção de Deus, termos ousadia e dar passos de vitória. Deus espera de nós, vamos falar juntos? Deus espera de nós atitude. Fala para o seu irmão, Deus quer de você uma atitude. Deus espera de nós atitude individual, familiar, profissional, na igreja, na fé e no obter conhecimento e no despertamento para uma nova vida. Há uma canção do tempo do pastor Rubinho, do pastor Paulo, que diz assim, eles estão rindo aqui: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma, é porque eu oro ao Senhor. Não olho circunstâncias, eu olho para o seu amor. Não me guio por vistas, alegre vou. Esta paz que sinto em minha alma, este gozo, essa alegria que eu sinto em minha alma, é porque eu sirvo a quem me é fiel. Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele quer te abençoar nesta manhã. Aliás, já te abençoou com essa palavra. Mas agora convido você a fechar os seus olhos.